Bom dia, bom sábado, né? Que bom estar todo mundo aqui estudando. Estamos então no céu e inferno, nas penas, né? Penas futuras segundo o Espiritismo, no nono ponto. Acabamos o oitavo na semana passada. Então vamos lá, vou ler um pouquinho aqui antes que a Sueli interrompa. A gente lê um pouquinho, aí depois a gente, né? Se ela interromper demais, eu expulso ela do negócio, não tem problema nenhum não. Nono, estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado que não se arrependesse e jamais se aperfeiçoasse, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas deve então ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Vamos às notas, né? Nota 108. A teoria moral sobre o arrependimento, né? Espírita ressignifica o termo castigo. Na moral heterônoma, presente nos dogmas, ele é o ato do Deus vingativo, que exige a submissão do ser que pecou, e sua penalização como instrumento opressivo. No Espiritismo, o castigo é a condição de sofrimento moral inerente à imperfeição. Portanto, a duração do castigo está condicionada à vontade daquele que sofre. Deus não castiga, nem precisa perdoar. Ele espera o inevitável arrependimento, pois todos os espíritos, sem exceção, serão felizes por seu esforço e sua escolha. Essa é a mais perfeita definição da justiça divina, enquanto autonomia moral. E aí a gente tem mais uma nota no final sobre, e não no sentido absoluto. Essa definição de Allan Kardec, presente na obra original, é de importância primordial. A expressão penas eternas, dogma da vingança divina, ressignificada, ganha no Espiritismo seu real sentido, a relatividade, pois se refere a uma ilusão do espírito imperfeito que sofre por suas próprias escolhas. É uma ilusória fuga da responsabilidade pela insistência no mau comportamento que lhe dá a impressão de um sofrimento eterno que acabará também por um ato de sua vontade livre, pois é sempre temporário. Tranquilo, né? Essa relatividade, né? É relativo a cada espírito. Acho que não tem muita dificuldade nesse item, não. 10º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim da sua situação e de acreditar que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno. Aí tem uma nota aqui que é perpétuo, é sinônimo de eterno. Dizemos o limite das neves perpétuas, os gelos eternos dos polos. Dizemos também o secretário perpétuo da academia, o que não quer dizer que ele o será perpetuamente, mas apenas por um tempo ilimitado. Portanto, eterno e perpétuo são empregados no sentido de indeterminado. Nessa acepção, podemos dizer que as penas são eternas, ou seja, são indeterminadas, né? Não é que nunca acaba, né? Se entendermos que ela não tem uma duração limitada. As penas são eternas para o espírito que não lhes pode divisar o término. Acho que... Então, por isso que se usa, né, o termo eternas aí, né, nesse sentido. Posso acrescentar uma coisinha? Quando a gente tem uma dor muito grande, assim, uma perda, principalmente quando alguém morre, né, alguém próximo desencarna, né? A gente acha que aquela dor que a gente está sentindo é eterna, que nunca é o que vai passar. Que nunca vai passar. Ou quando uma pessoa vai viajar e vai ficar muito tempo fora, a gente vai sentir falta, a mesma coisa. Então a gente acha que é uma dor assim, ai, nunca que vai passar essa dor. Nos primeiros dias é muito difícil, né? Muito, nos primeiros meses, tudo. Depois, assim, parece que vai ficando mais distante a dor. Não que ela não exista, mas que vai ficando mais distante. Então, acho que é isso que ele quer dizer aqui, né?
Eu acho que é também no sentido de que você pode chegar no momento e você vai descobrir que a dor não existe mais, por exemplo. Ou seja, Sim. naquele momento inicial é indeterminado por quanto tempo vai durar. Você sabe que pode demorar, mas é indeterminado. Então é nesse sentido. E nos primeiros dias a gente acha assim que nunca que vai passar, que aquilo a gente vai ser para sempre, aquilo, né? Que a gente está Justamente. sentindo. É Aí, com o horrível. tempo, a gente vai lidando com isso O e negócio ela vai, pode vai, até vai, passar. E ela pode até pode. passar. É. Então, Mas o começo é muito difícil. Então acho que é isso que ele está falando. A gente acha, para eles é um castigo que parece ser eterno, né? O final pra do gente, 10. né? Ou seja, a gente pode chegar É, lá e viver uma situação onde a gente acha que está sendo eternamente castigado, né? é. Mas Então, é só momentâneo esse sentimento, assim, eu acho. eu acho que o termo melhor é o do item anterior, né? É relativo para cada É, um. relativo isso. Eu acho que Perfeito. é relativo no sentido assim, não dá para você dizer para alguém quando é que vai acabar o sofrimento dela. Depende só dela. Então a gente não pode É fazer verdade. nada, né? Você tem que deixar a pessoa viver, deixar ela passar por aquilo, viver e ela que vai determinar isso. Ou seja, não há o que a gente possa fazer, nem para o bem nem para o mal, nem para um lado nem para o outro, para lado nenhum. Né? É. Algo mais? Bruna, aí você vai escrevendo quando tiver uma dúvida, tá bom? 11º item. É possível que um espírito não se aperfeiçoe jamais? Não, de outro modo ele seria fatalmente votado a uma inferioridade eterna e escaparia à lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento é por vezes muito lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Ele pode persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento, e em que, apesar de sua soberba, ele reconhece o poder superior que o domina. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Esse arrependimento aqui tem uma nota. O espírito errante, que sofre moralmente em virtude de sua imperfeição, vive a ilusão de que essa condição lhe será eterna. Acabamos de falar sobre isso, né? O seu arrependimento, como ato consciente da vontade livre, por si só, lhe dá uma nova perspectiva. Ele vê agora a oportunidade de mudar e experimenta um bem-estar que consola. Dessa forma, escolher uma encarnação penosa está na perspectiva do remédio amargo que cura, e ele escolhe livremente tomá-lo, pois o resultado definitivo importa-lhe mais que o transitório fel. Faz sentido, né? Isso daí. Então, às vezes, escolher uma prova que seja um pouco mais dura, é dura em relação a quê, né? Se eu já estou me sentindo em sofrimento eterno. Aproveitando a oportunidade, vamos entrevistar a Sueli, porque ela deve conhecer muito sobre essa parte aí, entendeu? Você já se arrependeu? Ela, pelo jeito que ela está rindo, ela não se arrependeu. Então não adianta, vamos mudar de assunto, que ela ainda está crente de que a coisa funciona. Né? É interessante a gente olhar né, esses números aqui, a gente percebe o quanto Kardec traz a questão da lei divina. Então, o espírito sofrimento é inerente por conta de uma lei divina, e ele vai sofrer até o arrependimento. Quando ele percebe, quando ele se arrepende, vem a esperança, e que essa esperança, se a gente for pensar, também encoraja, né? As escolhas de provas. Motiva você a querer. Ou seja, quando eu sinto que eu estou me arrependendo, eu já começo a ter uma motivação. Essa foi a leitura que eu fiz. E aí ele escolhe as provas, e tem lá, né? Eu acho que no livro dos Espíritos diz que a escolha das provas, quando a gente pensa em escolha de provas aqui, a gente não tem a
a visão A ampliada visão. que tem o espírito, né? Então Bem lá melhor. ele consegue perceber a necessidade dele passar por algumas experiências que possam, imagina, curá-lo daquele sofrimento que ele vem experimentando, né? E aí a gente consegue entender desse impulsionamento aí, dessa vontade de... Uma coisa que tem me chamado muita atenção ultimamente é o aspecto de que, de que essas questões todas estão ligadas à questão da psicologia da alma, né? Ou seja, que é o lado espiritual nosso. Então a gente, quando está aqui interpretando, a gente acaba se contaminando pela matéria, né? E começa a ter um pensamento para esse lado. Mas nós não podemos esquecer que na alma você não tem a questão material. Você tem outras leis morais, que não são leis físicas, né? São leis morais, que estão diretamente ligadas à psicologia da alma. E aí é que é legal, quer dizer, tudo isso que você falou é lei. Quando eu me arrependo, eu começo a sentir algo de bom. Quando eu faço uma coisa errada, eu começo a adquirir um sofrimento. Como eu não vejo como sair desse sofrimento, porque eu ainda não consegui entender, é meu entendimento que está faltando, eu acho que aquilo é eterno. Aí eu estou me punindo. Porque eu acho que ou seja, é tudo ligado na alma, entendeu? E são leis. Isso não é assim, não, isso acontece diferente com os marcianos. Não, não acontece, amigo. Os marcianos têm os mesmos problemas psicológicos na alma. Todos, entendeu? Todo mundo tem, quando no mundo espiritual, enquanto espírito, todos temos essa lei vigorando. As leis morais estão vigorando lá. Entendeu? Exatamente como as leis físicas funcionam, aqui existem as leis morais. Então ela vai guiar toda a psicologia nossa. Então, assim, porque parece que é condicional. Não, mas eu tem várias maneiras de sair disso. Assim, tem e não tem, né? No final, você tem que seguir a lei. Se você não compreender e conscientemente se arrepender, aprender para obter inteligência, e aí você se arrepender, e aí você poder fazer uma escolha no bem e passar a fazer diferente, ou querer fazer diferente. Acho que o arrependimento é você querer fazer diferente, né? O arrependimento. A prova é você fazer diferente. A expiação é você estar fazendo diferente. Você não fez nada ainda no arrependimento. Você só escolheu. Mas só escolher o caminho certo, você já fica melhor. Que eu acho que é o que ele diz aqui, né? Já dá esperança, né? Pro É o que ele espírito. diz aqui. Então, mas isso é uma lei. E segundo, a gente tem que perceber que isso está diretamente ligado ao nosso lado espiritual. Não tem nada a ver. Então não dá pra gente se colocar aqui sem fazer um trabalho mental dentro dessa realidade. Porque aqui nós estamos vivendo de uma maneira, uma percepção material junto. Engraçado, até então eu não tinha percebido, né? Na própria revista Espírita vem dizendo, né, que estudos psicológicos, não sei o quê, e isso tinha passado despercebido até Eu acho que então, e para tá todo lá mundo. escrito na capa, Tá, né? mas ninguém entende, né? E ninguém explicou pra gente. E a gente não sabia. Eu estava conversando agora com a Cida sobre o livro dos Espíritos, que a gente estudou ontem. E aí até ela falou isso. Ela falou, a gente tá falando sobre o instinto, né? Eu tive uma compreensão um pouco diferenciada com a ajuda dela. E ela falou que ela tá sentindo necessidade, porque tá com uma turma, lá eles dão aula, né, no centro dela. Ela tá dando aula e tem uns caras meio resistentes. Aí ela tá puxando da Gênese. Aí ela falou isso, falou assim, pois é, mas antigamente eu li a Gênese e eu nunca, ela já dá uns 15 anos o livro dos Espíritos, e eu nunca achei explicação para isso. Eu chegava na Gênese, tava igual o livro dos Espíritos. Não Adulterado, tá. né? A parte Adulterado, a parte do instinto, da inteligência. Aí hoje não. Hoje você tem o final da explicação completa lá, entendeu? Assim, sobre essa questão do instinto, de tudo. Então realmente faz falta, ou seja, tirou-se essa psicologia,
Porque onde é que está esse lado moral todo? Essas leis morais? Estão nos 2 últimos livros que foram adulterados. Então, assim, isso não tem importância? Não tem toda importância. Como é que você vai compreender o lado espiritual se você tirou todas as leis espirituais? E quando a gente lê, a gente percebe que houve uma perda doutrinária grande mesmo. Né? Assim, Pegando ali, se o meu entendimento do castigo é aquele que a gente tinha, fica confusa a coisa, né? Quer dizer, você não acha... Ou seja, eles estão disfarçando as portas todas, mudando, tapando com pedra, porque para você não ver a porta. Para você Se a gente for pensar... Aí você fica naquele dogma, você fica vivendo aquele dogma, que é o que a gente vivia. Porque aí nós colocamos sempre, quando a gente entende que o castigo vem de fora, vem de Deus, nós tiramos, né, a determinação das nossas próprias atitudes, né? A gente fica meio que nem um joguete, aí você tem que obedecer, né? Você tem que... É meio que natural. Aí você tem que obedecer. Então, eu acho que vem daí, essa heteronomia mesmo, essa questão de dominação por um grupo, enfim. Não, e modifica, né? Modifica tudo. Na minha opinião, modifica toda a nossa vida, né? Você tem uma perspectiva de que você é capaz. Quando você vive numa perspectiva onde você não é capaz e tem que esperar alguém para te ajudar, ou para te dizer o que fazer, ou para você seguir, né? Quer dizer, pensa em ensinar teu filho a crescer dessa maneira. E como a gente, em alguns momentos, acabou fazendo isso. E agora a gente pode ensinar uma moral diferente. Dizer, não, cara, você é capaz e você sozinho tem todas as ferramentas para resolver todos os problemas que existem no mundo. Entendeu? E, aliás, ninguém vai poder te ajudar. Ele pode te orientar, pode te dar uma oportunidade, mas você pega se quiser. Se você não quiser pegar, né? Ou seja, e assim, você não pode achar que o outro que agiu diferente de você é melhor ou é pior. Não interessa. Você não tem como julgar ninguém. Então, quando você começa a perceber isso, você perde menos tempo com os outros, entendeu? Em querer viver a vida dos outros. E você gasta mais tempo querendo viver a sua vida. Meu filho me disse isso. Meu filho chegou para mim e falou, pô, pai, hoje eu vivo melhor porque eu vivo mais a minha vida e menos dos outros. Eu falei, meu filho, não pega para você aquilo que não é seu. Se a pessoa está com problema, ajuda ela a entender. Se o problema é no relacionamento de vocês, ajuda a tua namorada a entender. Sim, mas se eu não conseguir, a culpa não é sua. Seres colaborativos, né? Os dois vivemos se em sociedade. Os dois têm que querer se relacionar. Existe uma questão de sociedade, de colaboração, mas entender que o sofrimento ou a felicidade vai depender do exercício de cada um. Não, não está na mão do outro, né? Não, e o que é legal, que eu achei que ele não tá, ele já leu o livro, mas ele ainda não quer estudar com a gente, mas na hora dessa ele aparece aí. Né? Ele percebeu em várias coisas que ele me falou a questão da cooperação, entendeu? Eu falei assim, pô, pai, a gente não pode ajudar o outro ajudar a gente, sem que a gente querer ser melhor que o outro. Eu falei, não só pode, como deve, eu falei para ele. Ele falou, como assim? Ele está vivendo muitos problemas na empresa, no sentido da competição, entendeu? Eu falei, cara, por que você tem que competir com as pessoas? Por que você não pode cooperar com as pessoas? Se a pessoa sabe tanto quanto você. Aí se a pessoa não sabe, aí você tenta ajudar ela, se ela quiser. Você pode oferecer ajuda. E se eu não sei, aí assim, se você não souber, você pede ajuda. Sim. Ele mas eu posso pedir ajuda? Eu falei, por que não pode pedir ajuda? Você tem que pedir, você deve pedir ajuda para quem quer que seja. Se você não se sente confiante para pedir para tua chefe, pede para um colega que possa lhe ajudar naquilo. Pede para quem você achar que pode te ajudar. Qual o problema de pedir ajuda para os outros? Num sentido que você não desenvolveu, entendeu? Ele falou, é verdade, tá com as dificuldades lá e não consegue diálogo com a chefe dele. Eu falei, sabe, mas tem coisa que eu acho que eu posso ajudar ela. Eu falei, sim, mas ela quer ser ajudada? Eu já tentei e ela não quer. Eu falei, então deixa ela pra lá. Entendeu? Deixa ela viver a vida dela.
O seu trabalho depende dela até um certo ponto. E muitas coisas não dependem. No que depende, ela vai assumir as decisões que ela tomar. Não tem, sabe? Porque ela mandou você fazer, necessariamente não quer dizer que você é o responsável pelo que ela mandou você fazer. Ele falou, Eu falei, o único detalhe é que você tem que deixar claro isso. Para você, para ela, e se for preciso documentar, entendeu? Se ela é uma pessoa maliciosa, documenta. Eu falei, isso é a coisa mais fácil que tem. Eu mando um e-mail para dizer assim, conforme você me pediu para fazer dessa maneira, eu estou fazendo dessa maneira. Os resultados são dela. Sim. Entendeu? Sem sombra de dúvidas. Se ela é maliciosa, ela vai dizer, não me mande mais e-mails. E você continua mandando. Porque eu falei para ele, se ela disser que não é mandar e-mail, você ignora e continua mandando e-mail para ela com outros termos. Mas continua jogando na cara dela de que você está fazendo o que ela mandou você fazer. Assim você sai da reta. Não, e é comum. Aí ela, né, ela pode não mostrar muito, né? mas ela vai estar criando atrito por uma coisa idiota, entendeu? Como é que ela vai explicar para alguém isso? Eu falei, pai. Eu falei, pois é, são 50 anos de trabalho, 40 anos aí de trabalho, a gente aprende os macetes, então você tem que fazer isso. Você não está atacando ninguém, você está dando a César o que é de César. Ela não te mandou fazer? Faz. Aí se ela quiser ajuda, você discute com ela. Fala, eu acho que é melhor dessa maneira, daquela. Mas se ela não abre essa oportunidade, faça isso e sai da reta. Vai cuidar da tua vida e deixa ela cuidar da vida dela, entendeu? Não interessa que ela é tua chefe. A gente coopera com quem quer cooperar. Se a pessoa não quer cooperar, existe isso? Claro que existe. Tem muita gente que não quer cooperar com a gente. Mas as leis são as mesmas, entende? Porque assim, eu não acredito que a chefe dele quer fazer mal para ele. Entende? Eu falei, cara, ela não quer fazer mal para você. Ela não quer fazer mal para ninguém. Ela quer se defender. Isso não é fazer mal. Ela não tem a intenção do mal. Então ela não está te atacando e nem atacando ninguém na empresa. E eu falei, percebe? Ela tem uma área que ela não conhece, que ela não domina, que ela não tem inteligência e que ela não sabe como agir, e ela a maneira que ela sabe se precaver é, na dúvida, joga tudo pro outro. Quem melhor do que o imediato dela? Eu falei, ela é diretora, você é gerente de toda a área, tá embaixo dela, é o único cara embaixo dela. Vai sobrar pra ti, cara. Segura a onda. Você não queria ser gerente? Agora tu é gerente, agora segura a onda aí, pô, toca a ficha. Entendeu? Aí ele ficou mais aliviado. Falei, pai, o que o senhor falou, eu fiquei aliviado. Falei, e aí? Eu joguei pra cima dela, ofereci ajuda, não quis, devolvi a bola quadrada pra ela e tô cuidando da minha vida. Falei, e aí? Tô muito melhor, tô bem mais tranquilo. O garoto queria sair da empresa. Umas coisas idiotas. Eu falei, você é débil mental, rapaz? Quer sair da empresa por causa de uma pessoa que é teu chefe? Sabe? Porque a pessoa não vê saída. Mas as leis morais estão aí, né? Ontem a gente leu um negócio. Como é? Que nós somos... Não é evolução moral. Mas é basicamente isso. Que o nosso objetivo é evoluir moralmente. Nosso objetivo não é agradar o chefe, não é ter um bom casamento, não é adquirir bens, não é nada disso. Nosso objetivo é evoluir moralmente, como espíritos. E a evolução, ela traz uma convivência cooperativa e harmônica. Com os espíritos. Não com as coisas, com os espíritos. Quer dizer, se você falar assim, o que é importante para mim? Eu estive pensando, falei, se eu fizer uma lista de tudo que é importante para mim, quantas não são materiais? Aí tu vai se dar conta de que tem, basicamente, talvez tudo, ou a maioria seja material. Para essa vida. Isso não o teu objetivo como espírito. A gente começa a entender... Para viver aqui, a gente tem que ter algumas condições, mas não viver só para isso.
E, ao mesmo tempo, ter essa noção de que a lei de sociedade e tal é uma coisa que faz parte da lei natural, e que Mas nós a lei somos social, seres que cuidado com isso, cuidado. Eu tenho cooperamos. revisto as leis da seguinte maneira, amiga. A lei da sociedade, ela fala das relações entre os espíritos e não da Sim, sociedade humana. não, mas não foi nesse sentido. A Eu sei, mas eu estou organização falando assim, eu tenho sistêmica, olhado as né, leis, por exemplo, o exemplo da lei do progresso. O progresso é inevitável. Qual o progresso, cara pálida, que você está falando aí? Primeira pergunta. Progresso da humanidade? moral, né? Isso, mas há muita gente que fala do progresso da humanidade. E não é isso que a lei diz. As leis falam do progresso do espírito, que é inevitável. Ah, então a humanidade pode retroagir? Claro que pode. Ela pode retroagir. Apesar de ter inteligência, num certo lugar da Terra, você pode ter uma civilização que retroagiu. Não é no globo todo, mas eu posso ter uma civilização que retroagiu por um certo momento. Entendeu? Agora, o espírito, não, ele não retroage. Então, se você aplicar a lei à matéria, a sociedade humana é matéria. A civilização Sim. humana é. Não existe civilização espiritual? Não. Não existe. Existe civilização humana. É matéria. Eu tenho revisto as leis todas no Não. sentido do espírito. Então a pergunta é: a lei da sociedade, a gente cansa de falar que existe a lei da sociedade. Sim, cara pálida, a lei da sociedade em relação a quê? Em relação à Não sociedade brasileira, exatamente alguma europeia, organização, né? Material física que a gente organiza, mas, enfim, em relação às relações entre os dos espíritos, espíritos, aos grupos de espíritos. Isso sim, aí você pode falar sim, que existe uma lei de porque sociedade. a questão da cooperação é uma lei divina, né? Faz parte da lei divina. Então, Justamente, justamente. Então, assim, mas entende? A gente está muito. Eu, pelo menos, estou, né? Não sei falar pelos outros, que eu não consigo perceber ainda nos outros. Mas eu, tempo para cá, eu percebo o seguinte: caiu a ficha. Quando caiu a questão da lei do progresso, eu falei: meu Deus, o progresso não diz respeito à civilização humana, diz respeito a mim como espírito. E aí? As outras leis não fazem a mesma coisa? Fazem exatamente a mesma coisa. Está falando das leis que se aplicam aos espíritos e não da lei que se aplica ao planeta Terra ou à civilização humana. Aí você começa a ter que dar uma relida lá para ver. Vamos dar uma relida aqui para ver como é que é. Eu estou começando a fazer isso nessa parte daí. Mas vamos embora. ler, porque cada hora que a Tem que gente... estudar, amiga. A inteligência precede a evolução moral. Então não adianta. Segue nesse caminho que você está começando a botar um pezinho fora do inferno cristão. Eu Não, cristão não. Fala, Ariane. queria sugerir para vocês, ela falou da revista espírita, né? Que a gente lê a revista segundo os artigos, né? A gente vai achando aquilo que tem interesse, vai lá e procura. Mas a gente está fazendo a leitura dela na cronologia, né? Sim, um atrás do outro, um artigo atrás do outro, daqui, conforme ele vai aparecendo. E em abril de 50, a gente está em 58 em dezembro. Em abril de 58 tem um artigo que chama período psicológico. E é interessante ler porque fala muito do que todos vocês falaram agora. Falam que Opa, o homem boa foi dica. a pessoa. É curtinho o artigo, mas é pequenininho, só para ter uma noção do É que ele abril? quer dizer. É abril, isso. Segundo ou terceiro, o primeiro artigo. Período É o primeiro, psicológico. de Revista 58. Eu lembro Espírita, que abril eu lembro que 58. no nosso grupo a gente tem um rapaz, o Alberto, que ele é psicólogo, e ele deu uma explanação do que é psicologia hoje. E é muito diferente do que era na época que o Kardec pensou, que aqui psicologia é estudo da alma, né? Justamente. Estudo do espírito. E hoje psicologia é estudo do comportamento da mente, né? Pelo menos pelo que eu entendo. Eu não sou dessa área, não entendo nada disso. Mas então a gente verifica que aqui ele realmente fala isso, que
o homem vai para a Lua, não sei o quê, e agora estava na hora, o ser humano ia entrar no período psicológico para entender a sua alma. Eu achei muito interessante, porque Ah, vou é ler, nunca exatamente o li que vocês não. estão falando, tá bom? Nunca li não. Legal, já Qual é até o nome anotei do aqui. artigo? Período Período psicológico. É o psicológico. primeiro artigo de abril. É que eu tenho aqui só da Kardecpédia, mas eu não gosto da Kardecpédia. Tá aí, ó. Então, Período psicológico. Já botei aí pra gente lembrar. Vou dar uma lida. Pô, eu tenho pensado dá uma muito lidinha. nisso. Eu já tenho comentado, É. né? Nosso estudo eu já comentei essa mesma abordagem. E dá uma perspectiva totalmente diferente de muita coisa que a gente aprendeu, né? Que a gente está engessado. Infelizmente, Hein? infelizmente, porque se o período se continuasse do jeito que estava aqui, que ele estava Isso. começando, né, na época de Kardec, se não tivesse estudado Imagina onde é que suavemente, a gente estava hoje. imagina o que a gente estava, porque ele prevê isso, né? Pô, Então, legal. Boa dica. Esse artigo eu nunca li, não. Vou lá ler, vou dar uma lida nele. Período psicológico. Bacana. Então vamos lá, vamos para o 12º. Quaisquer que sejam, né, ponto, é 12, né? É, 12. 12. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo guardião que vela por eles. Observa-lhe os movimentos da alma e se esforça para neles suscitar bons pensamentos. O desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizeram. Porém, o guia protetor age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve se aperfeiçoar por conta da sua própria vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido em um sentido ou outro. Se ele faz o mal, sujeita-se às consequências, enquanto persistir no mau caminho. Desde que dá um passo em direção ao bem, ele sente imediatamente os efeitos. Aqui, ó, essa palavra, ele nesse número ele usa várias vezes, né, a palavra mal, e ele traz também a palavra bem, né? E aí traz essa necessidade da gente estar interpretando o emprego dessas duas palavras mal e bem fora daquela dualidade, né? O mal como algo que é contrário à lei divina, que vai trazer um sofrimento, mas sem a gente pensar, né, naquela questão de dividir todo mundo em, É, em bom e ruim, né? é bem isso mesmo. Não, tem esse aspecto e tem um aspecto de você colocar, ele coloca o bem e o mal exatamente no lugar devido, né? Que é dentro de nós. Sim. Entendeu? Ou seja, se você age mal, você vai sofrer as consequências. Né? Agora, o espírito deve se aperfeiçoar por conta da sua vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Outra coisa que eu chamo a atenção, desculpe, é aqui. Tem alguém agoniado me chamando. Um detalhe que me chamou, tem me chamado a atenção, assim, o espírito deve se aperfeiçoar, não é o homem. É o espírito como alma. Entendeu? Ou seja, e ele existe a todo momento, nossa vida espiritual. Então a alma está encarnada e desencarnada. Ela é a mesma alma. Não muda de alma. Você não muda de alma quando está encarnado. Você é a mesma alma aí. Então, e o espírito é ele, porque até ele que tem inteligência, né? Ele é que usa o pensamento e que comanda o corpo, né? O homem só é o corpo a mais. A alma mais o corpo, né? Ele pode ser sofrer coerção, né? Fugiu a palavra. Sofrer coerção e fazer alguma coisa por coerção. Mas isso mascara, né? Mas aí é a alma, entende? Não é o corpo.
A coerção, Quando na você se verdade, ela te sujeita, obriga. se ele, E se aí ele você é não faz por coergido, se livre-arbítrio. ele sofre coerção no corpo, é porque ele se apega muito ao corpo. Porque se ele não se apegar ao corpo, entender qual é o papel do corpo naquela encarnação, e ele não se apegar ao corpo, essa coerção, digamos assim, material, ela não pode te afetar. É onde você tem aqueles depoimentos, né? O famoso depoimento de Mandela, depois de 30 anos preso, né? Ele é livre, eu sou um homem livre. Por quê? Porque o pensamento ninguém prende. Você pode me prender aqui durante décadas, mas eu continuo sendo um ser livre. E várias pessoas disseram isso, né? A gente tem várias leituras que falam isso. O ponto é, quando você adquire isso daí, você não é coagido a fazer aquilo. Você pode até ser o corpo ser coagido a ficar no lugar, agir de uma determinada maneira. É por isso que você não sabe. Uma pessoa que está fazendo uma coisa que você vê fazendo, como é que você vai julgar se ela aceitou a coerção ou se ela não aceitou a coerção? Você não tem como saber. Isso só está no pensamento da pessoa. Só a pessoa sabe. Não dá para julgar a pessoa. E da mesma forma, como é que eu vou coagir uma pessoa que pensa dessa maneira? Que, batendo nela? Tirando a comida dela? Fazer o quê? Como é que eu vou fazer? Jogando para os leões? Não é isso? Você coagiu a pessoa? Não. Ela morreu. Os leões comeram ela. E ela continua existindo. Ela continua livre. Muito pelo contrário, ela comprovou de que ela é livre, entendeu? De que ela é livre, de que ela existe independente daquele corpo. Entendeu? Aí, né, então assim, é o espírito que passa por tudo isso. A gente tem que cada vez mais perceber que a gente está falando no céu e inferno do aspecto espiritual e não do homem. Ninguém está falando de homem aqui. Pode olhar. Volta o quanto você quiser aí. Está falando do espírito. Mas essa parte daí, você chamou bem a atenção, também me chamou. O bem e o mal vem de dentro da gente. Para mim, essa parte daí só diz isso. Tanto que eu só marquei o final. A gente se aperfeiçoa por conta da própria vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Ou seja, se eu estou me sentindo coagido, é porque eu quero me sentir coagido. Entende? Eu quero ficar preso naquela célula durante 30 anos. Eu acho que aquilo me incomoda, porque eu não tive a compreensão ainda de que eu não posso ser coagido daquela maneira. Sou eu que estou me coagindo, porque eu tenho apego às coisas materiais. Porque eu busco as coisas materiais para obter prazer e alegria. O que você tira essa chance de eu obter prazer e alegria, sobrou a tristeza e a dor para mim. E aí eu me apego àquilo. Aquela tristeza e aquela dor. Então eu vou sofrer tristeza e dor, porque eu estou apegado ao corpo. E não a minha alma, ao meu espírito. E tem essa frase aqui, ó, o espírito deve se aperfeiçoar por conta da sua própria vontade. E não em decorrência de qualquer coerção, eu acho que ela também coloca para a gente o seguinte, não adianta essa imposição de castigo, sabe? Nesse sentido, de punição. Então, por exemplo, a sociedade pode, vamos dizer assim, né? Pode não, faz isso. Coloca uma série de punições. Isso. Enfim, tem uma questão de refrear o mal, mas não exatamente. Adianta não vai, isso? Exatamente, não vai solucionar o problema, não vai trazer a consciência para aquele indivíduo de que aquilo não está de acordo com a lei divina. Eu acho que é isso. Então, nos coloca o quê? Que, assim, a compreensão deve vir através do esclarecimento, do conhecimento, do reconhecimento, do entendimento do espírito, que assume outro tipo de ação, de pensamento, de entendimento na vida dele. Mas a nossa sociedade ela é embasada em aspectos materiais. Então,
isso fica difícil de você pegar uma parte específica, tirar disso, falar, não vamos prender mais ninguém. Não, Não dá, entendeu? Não Por dá. quê? Porque toda a organização é feita em cima do lado material. Agora, a gente pode mudar a educação, mexer nas coisas, mudar a sociedade, aí automaticamente, ou seja, a hora que o que é eu cometer um erro? Vamos voltar ao EPT. O que é que a gente pode ajudar as pessoas? Ajudar as pessoas a estudarem, a aprenderem. É o que eu posso ajudar. Então, qualquer sociedade só pode ajudar os outros a aprender. E deixar ele ir na velocidade dele. Entendeu? Eu acho que a questão maior aí nesse 12º aí, né? A lição que mexe é esse ponto que a Sueli destacou aí, né? Não em virtude de qualquer coerção. Porque qual que é a ideia que se tem? Né? Como é que é a pena de Italião? Como é que é o código de Hammurabi? Sim. Ele é impositivo. Justamente. Não é? É impositivo. Então, essa ideia impositiva, ela nasce de onde? Ela tem um fundo benéfico nessa coisa da imposição? Tem um fundo benéfico, sim. Qual que é o fundo benéfico que ela tem? Ela tem um fundo benéfico de que ela quer fazer que as pessoas façam o correto. Só que o problema qual que é? Quem vai ditar o que é correto? Justamente. Né? O problema nasce aí. Então, quem vai ditar o que é correto? E o que é correto? Aí vem a pergunta, o que é correto? Geralmente, o que é correto é aquilo que vai me dar ganhos materiais. Mas é o apego ao material da Então, sociedade. aí vai. Então, o que é correto? Olha, eu não quero. E tem gente que ainda é pior. Tem gente que fala assim, não basta eu ter. Eu tenho de perceber que só eu tenho. Né? Que é o egoísmo levado às últimas consequências. Que é, infelizmente, o que acontece na maioria das estruturas governamentais do mundo. Sim, na Né? sociedade humana. Sobretudo na periferia, né? Mas não é só na periferia. sociedade organizada, é na sociedade como um todo, não é só no governo. Então, Nós mas o vivemos duro... assim, a tua relação de bairro é assim. Vamos pegar a parte que nos serve, a parte que nos cabe. A parte que nos cabe não vamos ficar olhando o quintal do vizinho, vamos olhar o quintal nosso. Isso. Qual que é o quintal nosso? Dentro da filosofia espírita, daqueles que falam, olha, nós vamos divulgar o espiritismo. Né? O que acontece? Acontece isso? Não. A pessoa sempre vai falar, olha, é o externo que está te destruindo, meu amigo. Os espíritos estão aí te pegando no pé. Né? Você está sendo coagido. É verdade? Sim, é verdade. Mas tem dois tipos de coação. Tem a coação do desencarnado, que continua fazendo a mesma coerção que ele fazia quando estava encarnado, porque o espírito, por si só, já era coercitivo. Não é? Então, ele vai. E nota, tem uma lição de grande valia aqui. Bom conselho, quando você estiver na dúvida, o que eu vou fazer? Se ficar com aquela ideia que fica toda hora falando, faz isso, 99% de chance de você entrar numa furada. Porque bons espíritos, eles falam uma vez, esperam você agir. E não fica repetindo com uma ideia fixa, faça. Eu estou dizendo 99% das vezes. O bom espírito vai deixar o quê? Bem lembrado. Diz aqui, né? Ele age, né? Aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui. Tem seu anjo guardião que vela por ele, observa os movimentos da alma e se esforça para nele suscitar bons pensamentos. E o desejo de progredir e reparar numa nova existência mal que fizeram. Porém, o guia protetor age sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. É isso aí. Ele não exerce. Ele vai dar a boa ideia, mas ele não vai ficar. Mas a boa ideia, ela passa por 2 pontos. Primeiro, não. Tem mais uma coisa que nós temos de ver. O que é o nosso anjo guardião? Não é? Porque quando você vai nos centros espíritas por aí, né? Olha, seu anjo guardião é o doutor Bezerra de Menezes.
Ah, tá. Sim. Não, é o seu Eurípides, que é seu anjo guardião. Né? Nunca é um espírito desconhecido, não é supra-sumo, ou pelo menos alguém que está bem próximo disso. Gente, Satiro, por incrível que pareça, você pode ser um anjo guardião de alguém. Sim. Quando você desencarnar. Por quê? Porque vai ter alguém que está numa inferioridade muito maior que a Isso tua. aí, mas é isso mesmo. Não é? Então, por que a gente fica imaginando que o anjo guardião ele já está quase ali atingindo já é um espírito extremamente superior? Não é. É um espírito que tem uma certa simpatia por você, que tem um desenvolvimento moral e intelectual maior que você, mas que não é perfeito. Sim. Então, é relativo também. Né? Por isso que eu digo que é 99%, porque é relativo, porque ele também, enquanto anjo guardião, ele está no aprendizado. Até que ponto ele vai se intrometer e não, até que ponto ele vai deixar você caminhar sobre suas próprias pernas ou não. A gente vê, por exemplo, eu já ouvi falar de centro espírita aí, que quem faz a contabilidade do centro é o mentor do centro. Sim, já falou. É o desencarnado que faz a contabilidade do centro. Aliás, gente, esse espírito... Chama ele que nós estamos precisando está deixando todo mundo ignorante. Ele está tomando todas as decisões como se ele tivesse encarnado. Isso. Ele não. Ele tinha que estar lá, sim, dando apoio, mas não nesse aspecto total. Justamente. E tem vários, né? Às vezes você pega muito nos livros do Simonetti, né? Como existe certos anjos guardião que estão ainda, né? Que nem aquele anjo guardião da felicidade não se compra, que não ganhou asinha ainda. Não ganhou, está muito próximo, não ganhou asinha. É aquele atrapalhado. Por quê? Porque somos nós. Porque a gente está pensando que vai desencarnar. Não, a gente vai desencarnar e, olha, a gente vai pegar uma hora e falar, vai ajudar fulano de tal. Ah, mas fulano de tal é tão cabeça dura, por isso mesmo. Você vai ajudar quem não é cabeça dura, você tem que ajudar um cara que é mais cabeça dura que você. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Agora a gente fica pensando o quê? Qual que é o problema da sociedade? Nós estamos numa sociedade, sobretudo agora, porque no século XIX foi um divisor de águas. Que nem o pessoal fala, a psicologia... Não é que a psicologia ela foi ultrapassada. A psicologia do século XIX, proposta ali, ela estava correta. Continua correta. O problema é Freud, toda essa turma que veio depois, que veio trazer um certo conhecimento a mais, só que ideologicamente eles deturparam e caminharam para um lado que não era o correto. Justamente. Né? Agora, que eles trouxeram novos conhecimentos, não trouxeram. O problema é a forma com que foram utilizados esses novos conhecimentos. Esse foi o problema. E nós escolhemos, né? Nós, eu digo, a sociedade escolheu o lado errado, escolheu o lado behaviorista. Aqui no Brasil, por exemplo, toda essa formação militar, todos esses governos militares desgraçaram, num certo sentido, o povo aqui. Por quê? Porque aquela ideia de vamos domesticar. E continua com essa mentalidade. Aí vem a chamada inteligência, né? Porque tem também o lado oposto, né? A oposição a esse. No fundo, eles estão propondo a mesma porcaria. Porque você pega um grande culto aí Mas de é o que qualquer... eu disse aqui, assim, Dita, você pega, por exemplo, você pega um Leonel Brizola, uma vez eu lembro de uma frase célebre dele. Calma, não precisa pensar, eu já pensei por você. Pois é, mas assim, o que nós estamos falando, a sociedade que a gente vive hoje do homem, ela é materialista. Ela tem uma visão puxando para esse lado. Então, e tanto que... Por que a gente chamou a atenção disso, né? No meu caso, que eu quis chamar? Que é que eu tô me questionando no sentido assim, vamos mudar a visão de ler o próprio Livro dos Espíritos. Ele está falando de lei moral. Ele não está falando de lei moral não é só o livro na carne. Ele está falando da parte da psicologia do espírito. Ou seja, aí você quer... Como é que eu aplico aquilo lá aqui? Esse é o nosso desafio, e que não vai se resolver em uma vida. Vai se resolver ao longo de... Você lendo tudo isso daí no Livro dos Espíritos, mas lendo tudo. Por exemplo, se você pegar com esse conhecimento que você tem hoje, você pega ver Machado de Assis, por exemplo, que era um cara realista. O que o Machado está criticando? Olha, eu estou entendendo a proposta mais espiritualizada.
Só que o ser humano é egoísta, nunca vai aceitar isso. Então ele pega e faz um humor, aquele humor, como é que eu vou falar para ele? O humor dele é de uma ironia, mas uma ironia sofrível. Por quê? Porque ele não acredita que o ser humano é capaz de dar esse Isso. passo de desprendimento. É que Ele eu acho entendeu, que ele que entendeu, você só que ele tem. ironiza que o ser Mas é que humano a vai gente, preferir. Conde, a gente vive o material, ou seja, um dos pontos mais fortes que eu vejo hoje é o seguinte: poxa, mas isso vai demorar. Amigo, vai demorar com certeza. E não é 100 anos, não. São É. centenas de vidas que isso vai demorar ainda. Não, mas Aí não, você quer não, o uma. problema não Aí é. a gente é imediatista. Da onde vem o Não, não, imediatismo? não acredito em centenas de vidas. Eu vou te falar por quê, ô Satiro. Porque o século XIX, Deu um ele trouxe salto. tantas luzes, ele trouxe tantas luzes, e o problema, o que que aconteceu? Houve um desespero daqueles que não queriam, porque eles estavam se sentindo por... Olha, vamos deixar do jeito que está, porque eu estou bem situado do jeito que está. O Isso. egoísmo dele nasce, eu estou bem situado, eu não quero que nada mude, porque isso daí vai beneficiar os outros, mas eu gosto que os outros estejam mal para eles me pedir ajuda para mim. Então, foi um tal de apagar a luz. Agora, nota, o século XIX, com o retorno, né, dos ensinamentos de Jesus, porque não é Jesus que precisa retornar, o que precisa retornar é o que ele delegou enquanto ensinamento. Justamente. E o ser humano está tentando apagar esse fogo. Então, não vai demorar certo. Porque, infelizmente, o que que acontece? Qual que era a proposta do Espiritismo? Era fazer com que aqueles que estavam mais esclarecidos abandonassem o egoísmo. O Espiritismo ia ser uma revolução Ideia. sem sangue. Uma revolução vinda daqueles que tinham uma capacidade intelectual maior, que iriam se dedicar a fazer uma transformação moral, e eles iam conduzir uma revolução sem sangue. Era isso. Não, eu acredito até, eu usei como exemplo centenas de vidas, mas eu acredito no seguinte, porque eu já vi isso acontecer. Às vezes, uma simples ideia, né, por exemplo, nós estamos vendo isso acontecer agora. Eu estou conhecendo pessoas que mudam um conceito estudando o espiritismo e daí elas viram a vida dela ao contrário. E não leva um ano, entendeu? Em menos de um ano a pessoa já mudou e já está indo numa direção de vida completamente diferente. Ou seja, as ideias são realmente revolucionárias e isso não impõe tempo. Não dá para você medir tempo. É como você dizer que todo mundo vai mudar em tanto tempo. Não dá. Tem gente que muda muito rápido. E tem algum lugar que Kardec fala, eu acredito nisso, que alinha com o que você falou, de que você pode criar momento, entendeu? Ou seja, pode chegar uma hora onde tem o suficiente para você dar um arranque, dar um salto, entendeu? A humanidade dá um salto de compreensão e sair. E rapidamente sair disso. Ou seja, em pouco tempo, como você falou, em poucas vidas a gente saiu desse negócio e entrou numa coisa diferente. É possível? É possível. Porque não há limite, não há quem possa dizer como vai acontecer. É possível? É. Assim como foi possível eles travarem a gente por 150 anos, de certa maneira, é possível a gente voltar a arrancar em 10 anos, entendeu? Em 20 anos, em 30 anos, e daí a 150 anos a gente retomar aquilo que a gente ia ultrapassar e voltar ao ritmo normal, entendeu? Seja lá qual for esse ritmo, né? Porque ninguém dita o ritmo. Então, sim, concordo com você. A gente tem que fazer. Mas aí, o meu apego aqui é em cima do seguinte: nos estudos, estamos falando aqui no céu e inferno de leis morais, que estão ligadas ao espírito. Vamos começar a tentar limpar essa coisa de matéria, entendeu? Porque isso contamina o nosso pensamento. E aí você se confunde. Satiro, quando a gente coloca isso daí, veja, hoje a gente sabe que o espiritismo ele se colocou ao lado daquela psicologia e se colocou ao lado do espiritualismo racional Não, e se colocou ao bem lado da lembrado. metapsíquica.
Não é a psicologia de hoje que a gente está falando, é a psicologia da também alma. Se colocou posteriormente do lado, num segundo momento, do lado da metapsíquica, que é aquela turma do sobrinho do Paul Janet, o Pierre Janet, aquela turma toda. Teve no Brasil representantes, como a gente viu o Eduardo França, a gente viu aquele poeta que agora fugiu o nome dele, o primeiro romantismo do Brasil, e também vê, por exemplo, alguns casos aqui, né, ainda que seja meio deturpado, mas ainda sobra ali o cerne, a raiz. Por exemplo, tem um livro aí, A Metafísica contra o Positivismo, o egoísmo contra o altruísmo. Gabriel de Toledo Pisa e Almeida, 1914. Era um político paulista. Ele pegou o cerne. Qual que era o positivismo? Era aquela coisa que estava... Até a igreja do positivismo tinha, que todo mundo é animal, que o ser humano não tem como desenvolver, quem nasceu para ser peão vai ser peão. Sim. Sobretudo frequentado pelos militares da Primeira República. Sim, é o positivismo nesse sentido. Não tinha isso. Agora, qual que é o problema? O problema o que é? O problema é que existe essa ideia de domínio. Agora, o problema é que o espírito é tão burro, que quando a pessoa descobre, se a pessoa você descobriu que você é um ser imortal, que queira ou não, você está sujeito à lei de reencarnação, você está sujeito a ser eterno, você está sujeito a voltar, você está sujeito a limpar o que você fez, você está sujeito a se aperfeiçoar, a se melhorar. Ou seja, você fica dando murro em ponta de faca. A responsabilidade é tua. Não, mas escolha própria e outra. Você piora a situação porque você não está fazendo só com você, você está criando um séquito que você vai ter de servir todo esse séquito no futuro. Não é? Porque você está prejudicando vários. Sim. Então, gente, qual que é o problema? O problema é o seguinte, o problema é burrice. Chama-se burrice. Porque se a pessoa usar o raciocínio lógico, ela vai falar, é burrice. A pessoa vive burra. Porque ela faz exatamente aquilo que vai ferrar ela. É. E não é porque ela vai ser castigada, não, ela vai ser castigada pela própria consciência. Não, a punição é dela mesma. Ela mesma está cavando o buraco que vai se enterrar. Chegou o momento que ela vai desencarnar, ela vai perder a roupa, ela vai deixar de ser o Satiro, vai deixar de ser o Conde, vai deixar de ser a Sueli, vai deixar de ser a Rosângela. Perde tudo. E sabe o que ela vai ser? Ó, acabou. Você não é mais o fulano de tal, você não é mais a contadora, você não é mais advogado, você é você. Aí você olha você e fala assim, tô mal pra caramba. Porque não tem mais título, aí as leis morais ficam claras, né? E aí vem a ideia da perenidade. Por quê? Porque o tempo, não existe mais o tempo, não passa. Você vive um eterno presente convivendo com você mesmo, sem as máscaras. É isso aí. Porque lá você podia arrumar um diploma, fazer um... Porque eu adoro quando vem esses oradores espíritas e ficam embasando. Olha, porque eu estou fazendo um mestrado. Olha, porque eu estou fazendo um doutorado. E falam 3, 4 vezes. Palestra assim, palestra à noite, falam, eu estou fazendo um doutorado de ciências, não sei o quê. O que ele está botando? Ele está botando uma cordinha a mais para ele se enforcar. Ele está colocando mais uma responsabilidade sobre as costas dele. Que ele tem de ser mais lógico ainda, se ele está fazendo tudo isso. Ele está fazendo esse estudo todo. Né? Que a ideia é aquela coisa. Você saiu do paraíso, né? Saiu do jardim do Éden. Qual que é a metáfora? Saiu do jardim do Éden. Meu amigo, tu tem conhecimento. Agora você não é mais precisa ser sustentado pela providência. Você já pode se sustentar sozinho. Eis a metáfora de Adão e Eva. Você já tem conhecimento de si próprio, agora é hora de você ajudar a sustentar os demais. Enxotou eles do paraíso, eles vão ter que trabalhar para se virar e sustentar os demais. Enquanto eu estava no paraíso, o que é? Deus providenciando tudo. Estou no reino animal, eu sinto fome, Deus dá, acabou. Agora chega num determinado momento que você vai ser igual a Deus. Você vai providenciar para que o outro tenha esses benefícios.
Você já é capaz de ajudar. Você não precisa mais ser servido. Esse é o problema. Perfeito, Conde. Perfeito. Então vamos lá. Acabou. É isso mesmo. Essa lição aqui é genial, esse 12º, que ele fala, olha, não vão com essa ideia, o guia protetor vai fazer, o guia protetor do centro vai fazer tudo por você. Não. Olha, gente, vocês estão aqui no centro espírita, vocês passaram pela porta, não se preocupa que aqui vocês estão protegidos. Bezerra protegido vai resolver tudo. Bezerra... Protegido? Como é que vai proteger você se você quer não ser protegido? Você está lá no centro espírita, mas está pensando no quê na hora que você está lá? Pois é. Acabou. Está claro isso daqui. Vamos lá. E o que é a perversidade do espírito? A perversidade é bem dito. É insistir em fazer o que não deve. Isso é perversidade. Eu vou insistir em fazer o que eu não quero. A perversidade nasce disso. Nada é perverso. Então vamos lá. Fazer o contrário ao que a lei, né? A lei divina nos orienta, assim, sei lá, de alguma maneira que a gente percebe que é o bem, né? Não, outro dia eu estou passando com a minha cachorra e ela treme quando ela vai para a rua. Treme, treme, treme. Aí eu falei, não, ela treme de medo. Aí uma pessoa conhecida minha falou assim, ela tem razão. O ser humano é mau, ela tem que ficar com medo mesmo. Meu Deus. Né? Quer dizer, essa ideia de que o ser humano é mau e a sociedade é que faz com que ele fique bem, que ele tem medo de ser castigado, já nasce tudo errado. Bom, vamos fazer um último item, mas é só comentar. Bruna, sim, os espíritos familiares que nos ajudam. Familiares não no sentido de família terrena, né? No sentido de sermos uma família espiritual e crescermos, né? Ajudando, sendo ajudado e cooperando. São os limites do próprio espírito. Esse é o ponto, entendeu? Não são limites, são barreiras, limites que nós colocamos para nós. A nossa evolução está em aprender a superar esses limites. Entendeu? E isso só depende de você. Opa, o próximo item complementa. Viu? Vamos lá, então. 13º. Seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser, para o espírito mal, um encorajamento a perseverar no mal, a se arrepender mais tarde? Primeiro, porque o espírito inferior não vê o fim de sua situação. Em segundo lugar, porque sendo o espírito o artífice de sua própria infelicidade, termina por compreender que dele depende fazê-la cessar e que, quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo será infeliz. Que seu sofrimento durará para sempre se ele próprio não lhe puser fim. Será, então, de sua parte um cálculo errado, pelo qual ele seria o primeiro enganado. Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda esperança lhe está para sempre interditada, ele perseverará no mal, porque não tem nenhum interesse em volver ao bem, que proveito algum lhe traz. A razão diz de que lado está a verdadeira justiça providencial, e onde melhor se mostra o amor de Deus por suas criaturas. E aí temos aqui uma nota. O Espiritismo estabelece a abordagem racional e experimental dos fatos da vida futura, superando a fé cega do pensamento dogmático. Né? Ele explica o que pode ser, por consequência, a sua vida futura, se você fizer A ou você fizer B. Né? Ele te ajuda a compreender o que é para você, olha só. Não é o que é para os outros. Para de pensar nos outros. O que é para mim mesmo. Eu consigo compreender o que é para mim mesmo com o meu grau de compreensão. E aí eu vou evoluindo. Quanto mais eu evoluo, melhor a minha compreensão, melhor eu compreendo as coisas como vão acontecer para mim. É aí que eu acho que pode ter uma alavanca, né? Pode ter um momento onde eu compreenda de que, caramba, eu seguindo nesse caminho, eu estou indo rápido. Eu posso ir mais rápido. Então eu vou seguir mais nesse caminho. Nessa hora que a humanidade, se muitos olharem desse aspecto, a gente pode dar um salto quântico, né? A gente pode rapidamente saltar
de patamar, mesmo civilizatório na Terra, né? E o que o que o Conde estava falando, porque, enfim, todo esse movimento contrário, né, à lei divina é azar do próprio espírito. Ele não percebe que ele faz e que depois ele vai ter que aderir, vamos dizer assim, né, livremente à lei divina, que tudo que ele fizer o contrário disso vai ter sofrimento e que no final das contas é ele que vai ter que se reposicionar e modificar a sua atitude. Eu acho que ele é exatamente o que ele estava dizendo. E percebe que ele fala de cara que em virtude da lei do progresso, do espírito. A lei do progresso está agindo no espírito. Aí, ó. A teoria, né? A teoria é a razão, né? O racional, ele é perfeito. O problema é como o ser humano ele vai arrumando meias verdades para protelar isso. Eu tenho um exemplo na família, né? Assim, família, vou falar que é família. O que acontece? Tinha um casal, o pai ele vivia nas matas, gostava de viver no meio da natureza, só que ele tinha como ele vivia com muito pouco, sabe? Aquele cara que se satisfaz com muito pouco, só que ele tinha um vício, uma paixão assim que ele perdia tudo, adorava turf. Então, tudo que ele adquiria, ele ia para o turf lá e perdia. E teve um filho que tinha uma facilidade assim, o cara, você dava um problema para ele, principalmente administrativo organizacional, ele sabia como fazer aquilo lá de uma forma de ganhar dinheiro com o mínimo esforço possível. Então ele resolvia. Aquele cara que chegava, via um problema, ele sabia como resolver e como ele pegar um bocado de dinheiro. Então ele vivia sendo adulado pelos políticos. O político adora dinheiro, né? Então ele vivia no governo, tanto na época dos militares quanto depois. Dinheiro e facilidade. Ia lá, ganhava, só que o cara não gostava. Ele tinha uma facilidade, além de assim, era uma pessoa de boa aparência. E ele chegava e ele era insatisfeito com ele mesmo. Ele tinha boa aparência, sabia ganhar dinheiro fácil, tudo isso. Só que aquela pessoa que vivia mal com ela mesma. Sabe a pessoa que não está satisfeita consigo próprio? E ele vivia falando assim, olha, reencarnação é legal, né? Porque se não der para fazer nessa, eu faço na próxima. É uma maneira, né? Falava. E falava, e falava, e falava. O que aconteceu? Um dia entrou numa depressão mais profunda e me tirou a vida, se matou. Deu um tiro na própria cabeça. Né? Mas o que era? Era um espírito extremamente capaz. O que acontecia? Protelar. Protelar por quê? Porque para ele tudo era fácil. Ele pegava. Mas isso, tudo que ele tinha tudo que podia ser, vamos dizer assim, conquistar tudo que podia satisfazer materialmente, mas tinha alguma coisa que não encaixava. Ele se sentia mal. Era inteligente, tinha boa aparência. Eu acho que passa pela evolução moral, né? Ou seja, a inteligência... Sim, não, mas também não era um cara, veja, não era um cara que fazia o mal. Não, eu sei, mas passa pela evolução moral. Mas ele não fazia o bem para ele. No sentido de que você não... Eu acho que ele enxergava o mal que os outros fazem com todo mundo, de uma forma muito clara ele enxergava. Não. Ainda que ele não fizesse, ele enxergava, mas eu acho que ele não percebeu que ele poderia ter minimizado o mal que essa turma estava fazendo. Eu tenho uma visão nesses casos que é muito assim, posso estar enganado, mas é muito falta de perspectiva, entendeu? Ou seja, como eu não compreendo a lei moral, eu não tenho perspectiva com a lei física. E é verdade. Eu acho que é verdade, entendeu? Você se irrita pelo apego ao material. Aí você perde a perspectiva moral, que é o que você está querendo, entendeu? Você tá Tem uma questão de viver numa sociedade materialista, eu acho também, que a pessoa... Não, mas aí o cara mergulha, né? Não vou aí o cara mergulha. Ele vive o materialismo e ele, por algum motivo, não cabe a nós avaliar, depende de cada ser,
não busca compreensão, não compreende, não sabe que precisa, sei lá, das leis morais, entendeu? Uma melhor compreensão do lado não material das coisas. E o lado material, eu acho que não entrega as respostas que a pessoa quer, entendeu? Então é onde eu sempre afirmo, eu tenho um amigo meu que vive isso, né? Vive uma síndrome de pânico, com depressão, com ansiedade, com tudo. E eu percebo isso nitidamente. Se eu der 50 milhões para ele vai comprar tudo que ele quer e no dia seguinte vai voltar para a depressão. Mas é. Entendeu? É exatamente isso. Eu falei uma vez para ele. Quem já teve depressão se eu te der 50 milhões, você vai ter tudo o que você quer e no dia seguinte você vai voltar para o mesmo quarto que você está hoje. Porque o seu problema não está nos bens materiais, no seu apego. O seu problema no apego nos bens materiais não tem nada de errado. Você pode querer viver bem. Né? Eu também quero, todo mundo quer. O teu problema é que você se limita a lidar com a parte material. E você não evolui na parte espiritual. Então você não tem a compreensão que você precisa para começar a andar numa direção diferente. Aí você fica batendo ali. Falei com ele um pouco antes da gente começar a estudar. Convidei novamente. Falei, cara, vamos estudar, cara. Não. Sabe, ele não tá fazendo nada, tá de perna pro ar, fazendo nada. Tá melhor porque foi lá pro Rio de Janeiro ficar com o filho dele, a ex-mulher dele, aí tá na serra, numa casa maravilhosa, tá bem pra caramba, mas não tá bem. Tá mal pra caramba, Não, entendeu? a Mas gente tá pensando no ele externo, né, aparenta estar bem pra todo mundo, mas ele tá mal pra caramba. Ou seja, não adianta. É sendo dele, não interessa. Ele não vai, tá vendo? É porque ele não busca. Eu falei, cara, a tua resposta não está no mundo material. A tua resposta está dentro de você. Você tem que entender o que acontece moralmente. Porque se você não compreender, você simplesmente não vai ver a porta. A porta está escondida e você não está vendo ela. Está passando o tempo inteiro na tua frente. É minha opinião, eu acho que isso faz sentido, entendeu? É uma forma de ver. Não vou vaticinar, não sou psicólogo. Então aqui a gente pega. Qual que é o problema que tem dentro do dito movimento espírita? O problema dentro do dito movimento espírita é o seguinte: uma parcela considerável entendeu o que o Kardec propôs e os espíritos propuseram e fala assim: o povo não está preparado para isso. Rapaz, eu vi isso de uma pessoa recentemente que cheguei a me decepcionar, sabia? Mas não dá para explicar essas coisas para a maioria dos espíritas. Aí como eu olhei, falei, meu Deus. Quer dizer, é o poder encarnado, entendeu? Isso que eu penso. A gente também encontra isso no espiritismo. Você quer escolher o que os outros têm que fazer na vida deles? Você acabou de me dizer isso. Não é isso. Eu falei, não, você acabou de me dizer isso. De que você quer agir no centro espírita, orientando as pessoas, porque elas não sabem fazer as coisas. E você sabe. Você acabou de falar isso com todas as palavras. Ele falou Aí ele parou, eu falei, pois é, cara, é esse tipo de coisa que eu tô falando que o espiritismo combate. E você tá trazendo para dentro do espírita. A pessoa quer ser cultuada. E ele nem se toca, entendeu? Ele tá tão apegado àquilo que... E a gente falei, cara, pelo amor de Deus, se toca do que você acabou de falar. É só pegar, Sacílio, vamos pegar o exemplo aí, por exemplo. O pessoal critica muito a FEB, né? Existem muitas críticas ao FEB. Sim. Mas qual que é a maior crítica que o pessoal tem à FEB? Eu não sou da FEB. Eu não estou na FEB. Eu concordo. Essa é a maior crítica. Aí o cara entra na FEB, aí tá tudo bem. Eu tô na FEB. Agora eu sou a FEB. Então a crítica não é pelo que a FEB está fazendo. É o fato da pessoa não estar recebendo as benesses que está estando na FEB. Não, e tem uma situação muito engraçada que aconteceu 2 vezes comigo nos últimos 6 meses. Parecia que eu ia retornar ao meu centro espírita para ajudar com uma coisa que eles estavam querendo, estudar. Parecia que eles queriam estudar. No caminho eu ouvi 2 vezes, sabe o quê? Calma que nós vamos trazer você de volta para a federação. Como se isso fosse importante para mim.
Aí, na primeira vez, eu comecei a pensar, falei, mas quem é que disse que eu quero voltar para a federação, que eu quero voltar para o centro, sabe? Nada. Aí, recentemente, me deram o último não, de que não vai ter estudo como você propôs. Falei, tá bom. Aí, 2 amigos meus, que eu não falava há muito tempo, do Centro Espírita, me chamaram. Sabe para dizer o quê? Calma, que a gente vai achar uma maneira de você voltar a estudar com a gente. Eu falei, cara, você não está entendendo. Eu acho que é isso mesmo. Eu estudo 30 horas de espiritismo por semana e eu não preciso de vocês para nada. Eu queria cooperar com vocês. Mas se vocês não querem, não tem problema. Eu falei, mas você nem aparece mais no centro. Justamente por isso que você acabou de falar. Porque vocês não querem que eu apareça e vocês não me dão brecha para trabalhar, para fazer nada. E eu não tenho nada para aprender aí. Eu vou ver uma palestra, só tem asneira saindo na palestra. O que você quer que eu fale? Que eu levante e atrapalhe a palestra de vocês? Virou uma instituição. Eu falei, com hierarquias, alguém que detém poder, que orienta outros, você entendeu? Não, e tem uns que são tão boboca que o centro como ele é hoje, eu sou um dos criadores dele. Eu que implantei site, eu que implantei comunicação, forma de vários trabalhos. Aí chegam os caras que estão lá 5 anos no centro, 5 anos lá, e eu tô há 35 anos, que agora eu saí do centro, saí mesmo. Falei, não tenho mais centro espírita. Agora eu não tenho. Vou fundar a minha igreja. Eu falei para um outro. Vou fundar a minha igreja. A igreja do Espiritismo Eterno. Vou fundar uma coisa assim. Espiritismo agora está ocorrendo dentro das Pelo amor de sociais, Deus, sabe? Um intuito de resgatar o Lemarri. É mesmo? É. Então eu li umas coisas mesmo? que eu achei meio estranho. Eu não leio essas coisas. Vocês leem, eu não leio. É o seguinte, que o Lemarri, por exemplo, o Lemarri teria sido vítima. Ah, sim. Junto com o movimento espírita, mas esse discurso de pessoas antigo, que eram contrárias ao espiritismo, naquele processo dos espíritas. Isso. Mas no processo dos espíritas, o que aconteceu? Mas os caras eles não tinham muita afinidade com o espiritismo. Tudo bem, não tinham. Tinham uma vontade? Tinham. Mas o problema não é esse. Lemarri fez coisa errada? Fez, pronto. Mas os caras tinham uma vontade. E daí? Que a gente tinha que ter boa vontade para deixar ele fazer a coisa errada, é isso? Não dá. O cara se perdeu. E aí, isso é um problema dele, aliás. Isso é um problema dele. Não é um problema meu. Isso é um problema dele. O processo dos espíritas mostra como a Amélie Baudet já estava com, vamos dizer assim, uma certa ingenuidade, porque ela acreditava que aquelas fotos eram verdadeiras. Não foram montagem. E isso, então eles querem reforçar esse lado para quê? Para reforçar, não. Ela sabia que os livros não tinham sido adulterados. Ela não percebeu. Então eles querem salvar o Lemarri para salvar ela. Isso daí também. E vai chegar no futuro que eles vão atacar, falar, não foi o Lemarri. Quem destruiu o Kardec foi a própria esposa. Não, e aí você vê o seguinte, que esses pensamentos não tem nada de espírita. É o que eu tenho chamado. Não. Ou seja, ele acha que eles têm que salvar a personalidade. Pelo amor de Deus, ela já está no plano espiritual, bobear já está encarnada, já é outro ser. E outra coisa, Satira, uma coisa que... Isso é um problema dela, entendeu? Exatamente. Isso é um problema dela. Aí, não, vamos salvar Não, amigo, você não tem que salvar ninguém, cara. Deixa... Só vou falar uma coisa. É o pensamento de vamos salvar o outro. Entendeu? Tem um editor no meio espírita, né, da lei espírita, super preocupado, porque falou assim, poxa, se essas ideias vingarem, acabou a indústria editorial espírita. Acabou, com certeza, como ela é hoje, acabou. Então, mas eu falo o seguinte, em primeiro lugar, não existe indústria editorial espírita, porque não é espírita. Sim. É isso mesmo. Não é porque não é que não é espírita. Eles criaram um nicho de autoridade em cima de algo que eles dizem ser espírita, mas eles criaram esse nicho e que eles dominam. E só que assim, não existe isso, quer dizer, de um lado você tem a ciência, e a ciência
Tem um monte de gente Não, eu publicando fico no mundo pensando o todo. seguinte. E hoje é pior ainda, tá na internet, né? Quer dizer, Não, eu acho a dura última quando- informação na internet. Com Saciro, vídeo, quando o cara com não tudo. tem ideia do que ele está fazendo, É bem isso tudo mesmo. bem. O problema é quando o cara ganha consciência Tem da ideia. puxa, mas tudo isso daqui que a gente estava fazendo está errado. É. Mas se eu fizer o certo, eu vou perder minha boquinha. Pois é, mas aí Olha é o o apego drama. material. É o apego Então, mas material. olha o drama, porque tem esse que já chegou. Porque os outros que não chegaram, eles estão fazendo. Eles não vão responder, porque eles não entenderam. Agora, esse que chegou à conclusão, esse está vivendo um drama. Esse que estudou, né, Conde, conhece. Não, eu Esse acho que que, conhece eu que tá acho que vivendo alguns, É duro. eu acho assim, eu acho que eu percebi mesmo, né, de que tem algumas pessoas que estão nesse meio que saíram fora quando perceberam isso. Tipo assim, pô, isso não é o caminho. Eu conheço particularmente uma ou duas pessoas que colaboraram com isso, no meio editorial especificamente, né, que perceberam e, ó, saíram fora. Ficou aquela... Aí hoje ela consegue entender o que ela estava sentindo antes. Que até não sabia. Ela fala assim, caramba, que bom que eu saí mesmo, porque eu estava percebendo que isso não era espiritismo. Porque ela é uma pessoa, uma senhora que chegou a estudar com a gente no começo, que avaliava as obras todas que eram publicadas pela editora daqui de Santa Catarina, da Federação. E ela foi devagarzinho, aposentando, saindo. Na verdade, saiu fora, porque ela continua lendo todas as obras, mas ela não quer mais dar opinião. Por quê? Porque a opinião dela, ela percebeu de que não batia com a linha editorial da editora. Eu vou tirar fora tudo que eles querem. Aí ela falou, pô, Satiro, eu vou dizer uma coisa pra você. Vou recusar tudo. Pena que eu não tenho tempo para estudar contigo, ela falou, mas eu leio muito, continuo lendo. Mas eu percebi, eu vejo alguns vídeos de vocês. Mas existe, viu, Satiro? Ou seja, agora tem gente que escolheu, falou, não, eu vou perder o meu benefício de viver assim bem, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder o meu... Ou seja, ela está apegada aos interesses materiais. Não, tem uma coisa... Sofre com isso, eu tenho uma amiga minha que diz assim, mas eu faço, mas eu sofro tanto, ou seja, de um lado ela faz, se locupleta, do outro lado ela sofre porque ela não devia... Aí o sofrimento paga, na opinião dela, espiritismo é antiga, né? O sofrimento dela, que ela está sentindo, paga o erro que ela comete. Aí, obviamente, que ela faz sopas, entrega roupas, entrega tudo isso no inverno, cobertor. Aí ela também dá um upzinho na parte positiva dela, entendeu? Juro que ela pensa dessa maneira. Mas tem um álibi. O que eu vou dizer para uma pessoa dessa? Eu sou amigo dela. Falei, legal. Você tem visto fulano? O que eu vou dizer? Sabe? A pessoa me desenvolveu uma teoria para continuar fazendo o que ela já sabe que está errado. Falei, pô, já sabe. Fala, Conde. Não, eu ia falar que tem um álibi que as editoras, sem querer, inconscientemente fizeram. Por exemplo, quando elas lançam aquelas edições bem populares das obras básicas, aquela edição em papel jornal, com preço lá embaixo, com uma tiragem alta, que eles fazem aquelas tiragens por uns 10 anos, né? Que vai vender em 10 anos. Eles botam baratinho mesmo. Porque você sabe que esse é um dos motivos, eu fui confirmar, tá? Esse é um dos motivos que a FEB não aceita. Sabia? Porque eu descobri, quando alguém falou isso, eu fui atrás da informação e eu descobri que eles fazem tiragens na gráfica da FEB que ultrapassam os 50 mil livros. Sim. Eu não sabia. Nossa. Aí eu falei, pô, né? Aí eu falei com um amigo meu que conhece, porque eu conheço o meio gráfico, né? Aí eu achei um cara em Brasília, eu falei, vem cá, você conhece? Conheço, tem um amigo meu lá. Eu falei, cara, eu só quero saber o seguinte, as tiragens das obras de Kardec normalmente são de quanto? Eles fazem de quanto e quanto tempo? E qual é a quantidade que eles fazem? Cada vez que eles fazem uma tiragem, é 50, 100 mil livros. Aí eles fazem 1, 2 vezes ao ano. Às vezes leva 2 anos. Imagina o céu, o inferno para vender. Então, tem 10 anos para vender. Vai levar 10 anos. Adulterado, entendeu? Aí eles não vão jogar fora aquilo. E eles não querem mudar a maneira de fazer negócio.
Não. Eles não querem. Mas sabe, é mais importante só você. que o Entra num sebo. Você pode entrar no sebo que for. Você entra no sebo, pega Obras Básicas de Kardec. Você cata por R$1, R$2 nos sebos aí, as obras do Kardec. É, bem isso mesmo. É R$1, Não, R$2. o marketing, uma vez eu estava pensando sobre isso. Recentemente, né? Depois que eu saí eu vou dessa pegar, área. vou falar uma O frase. marketing é perfeito. Dê um livro Isso. da fundamental para o seu amigo. Aliás, quantos você deu esse mês? Teve mês que eu dei 20 livros. Tá, eu só vou te colocar isso, mas sabe o que é isso daí? Eu vi isso daí num cara que não sei se é diretor da FEB, tá? Mas eu ouvi uma frase dele uma vez e eu entendi hoje. Ele fala assim, se você dar uma coisa muito fácil, as pessoas não vão dar valor. É exatamente o que fazem com as obras de Kardec. É isso aí. Eles colocam de uma maneira tão coisa e ninguém dá valor. Por quê? Tão Porque barata, tão simples, tão... Não, e é verdade. Aí ninguém dá valor. É verdade. E é o que eles querem, é colocar como se fosse algo descartável. Descartável. É bem isso mesmo. E aí os romances, eles vendem a 50, 60, 70 Sim. reais. Ó, romance, ó. Eu outro dia perguntei para um amigo meu que cuida da livraria no centro, amigo meu, falei, vem cá, cara, quanto é que tá custando esse último romance aí do Divaldo? No centro, 75 reais. Falei, tá vendendo bem? Não, já vendemos mais de 25. Falei, porra, puta que pariu. 25 livros a 75 reais. Tá bom, só que eu vou fazer uma pergunta última, tá? Falei, é bom o romance? Sei lá, rapaz, eu não conheço nem, eu não falo sobre esse romance com ninguém. Mas não fala, não é romance. Eles falam obra espírita. É obra espírita. É obra espírita. Pois é, não, eu perguntei do Divaldo, né, sobre... E o último livro do Divaldo, quanto é que está custando aí? Nem sei qual é o nome. 75 reais. Falei, porra, e vende isso? Não, vendemos quase 30, já vou pedir um outro lote de 10. O problema é o espírito aí, porque obra né? Eu parei com esse, meu Deus, pela internet eu compro 40 reais a obra do cara, os caras estão vendendo 175 e eles compram mais barato o livro, se bem que o Divaldo não dá rescaldo não, tá? Ele tá vendendo 140, é a coisa mais fácil que tem. Ele não dá nem por 39, o Divaldo é fogo, tá? Eu sei porque eu já vi ele falar isso. Poxa, sabe o que eu queria que fosse espírita? O Juca. Quem? O Juca Chaves. O Juca Chaves, por quê? Ele devia ser espírita. Essa é uma boa. Porque daí não ia ser 75. Ia ser R$ 74,99 e ele ia te devolver um centavo. Mas lembra, é isso, as amigo. peças dele custava... Quanto que é a peça? É R$100, não, é R$ 99,99. Mas eu te dou um centavo. Ele tinha uma caixa com moedas de um centavo que ele dando de troco. Bom, paramos então no último 13. Eu acho que vale a pena esses debates, porque esses conceitos, eles são bem amplos, né? E eu acho que a gente tem que debater a aplicação dele no nosso dia a dia. E os exemplos são... e fundamenta, né? Fundamenta pra gente que você pensar, falou, né? ler isso para depois reler outras obras para chegar a uma interpretação que, na verdade, a gente não trabalhava com. Eu acho que a grande sacada dessa obra recuperada é essa, entendeu? O céu e o inferno. É o contraponto entre o mundo material e o mundo espiritual. Essa é a grande sacada dessa obra, eu acho. E imagina o choque que isso foi na época, né? Até para os espíritas. Então nós não estamos numa situação inusitada e única. Isso já aconteceu com um monte de gente lá atrás quando foi lançado. Que é o choque, imagina o choque que os jesuítas tiveram, né? Por isso que nem compra logo tudo. Naquela época, né, gente? Imagina. Superdominação da igreja. Você vê que isso não tem nada a ver com o período de progresso da ciência humana, nada. Isso tem a ver com o espírito humano, né? Com a psicologia da alma, com o espírito. Como nós somos espíritos, como nós somos baqueados por uma realidade que você sabe que existe. A gente acabou de dar um exemplo disso. A gente sabe que existe. Mas a gente não quer aceitar essa realidade. Entendeu? Não quer.
Mas estamos indo bem. Acredito que se nós batermos nesse ponto, salvaremos a Sueli. Ela, em algum momento ela vai entrar... Eu já resolvi o problema. Vou levar um Sim, mas não potinho basta lá se dentro. arrepender, tem que fazer a Eu expiação. vou levar o potinho lá Também ajuda. de torresminho, vou resolver. Também ajuda, isso aí ajuda, mas não Vai resolve. riscar, Eu não vai sou Deus, eu não o meu perdoo, nome eu de só lá. falo seu Não, nome. você trouxe torresminho, eu risco, porque tira o seu nome. Eu vou apagar o seu nome que dá lista. Vou ali, dá um minutinho que eu vou ali falar com o São Pedro. Ele vai aceitar você lá dentro dessa vez. Vamos tentar de novo, vamos ver se... Meu Deus do céu. Vocês são muito desrespeitosos. Eu não ouço isso há um tempão, sabia? Imagina o Satiro falando. O Roberto é que é chato nisso. O Roberto é o herege. Ele, lá em Santos, ele é o cara que deve ser o maior herege que existe na cidade. Porque ele é chutado e expulso de todos os centros. Mas ele fica lá dizendo essas coisas. Imagina! Os caras centro espírita expulsaram ele de várias vezes, entendeu? Jogaram ele, ó, você vai cuidar de troca de papel higiênico no banheiro. Pronto. Sai da livraria. Na livraria! Aí, agora ele tá fazendo um movimento de volta. Nos centros novos que ele tá, os caras começaram a aceitar a ideia. Mas os centros antigos dele, ó, ele é herege. Ele tá condenado ao fogo eterno do inferno, entendeu? E é do inferno espírita. Pelo jeito é pior que o cristão. Eu acho que é pior que o cristão. Umbral, né? E aí vai, né? Mas eu admiro que eu não tenho mais tempo para isso, não. Eu saio de banda, falo, deixa eu sair da Leão da Montanha. Não vale a pena, não vale a pena. Sair da Leão da Montanha, sai pela direita e deixa a pessoa falando. Fala, não, é isso mesmo. Você tem visto o último jogo do Flamengo? Já muda de assunto, porque não adianta, pô. O que você vai fazer? Eu acho que até um respeito para as pessoas, né? Mesmo porque é o que a gente está falando o tempo todo, tem que ser respeitar o que a pessoa livre, quer. né? A pessoa está ali, todo mundo está vendo, todo mundo está lendo. Se em algum momento você quiser, volta, que eu converso. Tem umas pessoas que voltaram, aí falaram, já quer saber sobre isso? Quero. Então eu vou te dar uns toques aí, ó, dá uma olhada nisso, vem estudar. Agora vai ter que estudar, cara. Se você não quiser estudar, desculpa. Não vai ter jeito. Não tem almoço grátis para ninguém, entendeu? Isso aí. Até mais, então. Boa semana para vocês. Bom sábado, bom meio do feriado para vocês, gente. Tchau, tchau. Bom domingo, tchau. Tchau. Até mais.